Bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do doce Espírito Santo estejam conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saudade do nosso café. Aleluia. Bom dia, Juju. Bom dia, Bela. Bom dia, Lucimar. Bom dia, Júlia. Bom dia, pastora Janine. Bom dia, Fê. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Taninha. Bom dia, Dê. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Dani. Meu Deus, que tanto de mulher preciosa. Aí, Jesus. Bom dia, Sandra, sua sumida. Saudade de você. Deus te abençoe, Júlia. Júlia, nesta manhã, em nome de Jesus, renove as suas forças. Que a tua esperança esteja nele nessa manhã e fica aí grudadinha na palavra, que ela é poderosa para te restaurar. Bom dia, Dani! Tô tão feliz de você e o Eduardo no nosso meio. Meu Deus, que casal precioso! Estou muito honrada de ter vocês conosco. Bom dia, Carlinha! Bom dia, Mai. Tempão que eu não te vejo também. Bom dia, doutora Maíra. Graça e paz. Aleluia. Chega setembro, é ótimo, né, gente? Oh, glória a Deus. Bom dia, Sônia. Bom dia, Janete. Eita, já temos aí mulher da Argentina. Cadê a mulherada das outras nações? Nessa mesa linda, maravilhosa que o Senhor Jesus nos colocou em nome de Jesus. Cadê a mulherada de outras nações aí? Amém. Bem, passamos um tempo, né, sem vir aqui. Hoje vamos continuar a estudar Hebreus. E meninas, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu tô vendo aqui o Mulheres Ensinando Mulheres entrando. Se você ainda não segue o Mulheres Ensinando Mulheres, segue lá. O Mulheres Ensinando Mulheres é um Insta, onde nós vamos pôr, assim, palavras mesmo diárias de alimento sólido para vocês. Então, se vocês ainda não... Vocês lembram que eu perdi o Insta do Mulheres Ensinando Mulheres há, acho que foi 3 anos, né, gente? Quase 3 anos atrás. A gente tinha quase 200 mil seguidores. Mas Deus é bom, agora que Deus mandou eu voltar a fazer. Agora, agora. E uma coisa que eu tenho procurado é andar no centro da vontade de Deus. Uma coisa que eu tenho procurado é não deixar que a multidão determine onde eu preciso ir. Mas uma coisa que eu tenho determinado, assim, na minha vida, eu preciso seguir apenas Jesus. As pessoas, se quiserem me seguir, elas precisam ver o que tem dentro de mim, que é Ele, e mais nada. Então, desde esses 2 anos pra cá, eu lembro que tantas pessoas falaram: sério, você precisa entrar na justiça, são quase 200 mil seguidores, e Deus disse: não, filho, eu não perco o controle de nada, eu estou no controle. E guarda isso pra tua vida, guarda isso no teu coração, não queira culpar as pessoas, talvez por algo que você perdeu. Porque o Senhor, Ele não perde o controle de nada, 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 nada. O Senhor não perde o controle de nada, nada. E quando você tem essa consciência no teu coração de que o Senhor não perde o controle de nada, você começa a caminhar com uma leveza que você não tem que correr atrás daquilo que a sua carne quer, mas você tem que viver uma vida onde você procura todos os dias guardar no teu coração que a bondade e a misericórdia de Deus te seguem. A única coisa que você precisa seguir é Jesus. Mais nada, tá bom? Meninas, faz um favor pra mim, essas pessoas que estão sem som, digita aí pra mim, sai e entra de novo.
tem que sair e entrar de novo, porque a maioria do pessoal, o som tá bom. Não tá bom, gente, o som? E eu não consigo digitar aqui agora. Então, assim, escreve aí, sai e entra de novo pra mim, me ajuda. Eu vou orar e você vai mandar um convite, um aviãozinho para pelo menos umas 10 mulheres aí e vai falar assim: ei, tem um alimento sólido para você nesta manhã. Tem um alimento para você que vai mudar o seu dia. E se você permanecer se alimentando desse alimento, que é a palavra de Deus, você vai ter a sua vida transformada. Amém? Eu vou orar e faça isso. Deixa Deus te usar nessa manhã como um canal mesmo de bênçãos na vida de outra pessoa, em nome de Jesus. Pai, bom dia, Senhor. Bom dia, Pai. Senhor, não tem nada que me anima mais quando eu acordo do que saber que a cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida, todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas vêm abundante na nossa vida. Isso me dá fôlego de vida para prosseguir, fôlego de vida para levantar, fôlego de vida para lutar contra depressão, para lutar contra desânimo, para lutar contra tristeza, para lutar contra frustrações, porque o Senhor é aquele que nos dá tudo que nós precisamos para levantar da nossa cama e escolher cumprir aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Obrigada, Pai, porque outra coisa, Deus, que me dá ânimo é saber, Pai, que eu só tenho que viver o dia de hoje. Eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, porque a Tua palavra diz que o dia de amanhã, ele vai trazer os seus próprios problemas e o mesmo que está aliviando a minha vida de cada problema no dia de hoje é aquele que vai me dar o escape de amanhã. Pai, obrigada porque hoje eu entreguei, um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor e hoje eu carrego a tua vida. Eu carrego a tua vida. E é essa vida dentro de mim que me levanta e que me impulsiona para levantar, para cumprir com alegria aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pai, nós não estamos aqui por ninguém, nós estamos aqui pelo Senhor, Pai. E eu sei que essa mesa é uma mesa que o Senhor atrai mulheres. Eu sei, Pai, que essa mesa não é uma mesa, Pai, onde as mulheres são atraídas pelas coisas que o mundo muitas vezes gera dentro de nós. Não, Pai, essa mesa é uma mesa onde o Senhor atrai. Essa mesa é uma mesa onde o Senhor tem tocado o coração de mulheres e falado: ei, filha, vem aqui. Vem aqui, filha, eu tenho algo para você. Eu quero se revelar na tua vida. Eu quero te mostrar que eu sou o teu pai. Eu quero te mostrar que existe um colo para você. Eu quero te abraçar. Eu quero te mostrar, filha, que o sofrimento que você está vivendo hoje não podem ser comparados com a glória que vai vir sobre a tua vida. Ei, filha, eu quero te mostrar aqui hoje que você é preciosa, que você é amada, que você foi planejada. Ah, filha, só vem, vem, existe um descanso, Senhor, é isso que me faz levantar a cada manhã, de uma maneira, Pai, que não tem a ver com sentimentos, mas tem a ver, Pai, com aquilo que o Senhor fez por mim. E eu te peço, Pai, que nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor venha avivar esse chamado, que o Senhor venha avivar, Deus, novamente, Pai, essa graça no coração, Deus, de cada uma das mulheres que estão se assentando nessa mesa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Bem, meninas, vamos lá. Hoje ainda vamos continuar aqui em Hebreus e deixa eu falar algo para vocês. O livro de Hebreus, ele não é um livro que a gente consegue assim... Claro que consegue, não estou falando no sentido da prática. O livro de Hebreus é um livro que, meu Deus, ele tem coisas muito práticas, mas eu
eu quero resumir para vocês entenderem o que eu estou falando sobre Hebreus. A gente não conhece o escritor de Hebreus. Tem várias teses de quem escreveu Hebreus, mas também isso não nos interessa, que muitos livros da Bíblia, a gente não consegue ver quem é o autor, mas a gente sabe que o dedo de Deus está ali através do Espírito Santo de Deus. Quero te lembrar essa manhã que a Bíblia, ela foi escrita num período de 1.600 anos por 40 autores diferentes. E num período de 1.600 anos, com apenas 40 autores diferentes, ela não se diverge. Por quê? Porque 40 autores foram usados pelo Espírito Santo de Deus para colocar no manual da vida tudo aquilo que eu e você precisamos para cumprir o nosso propósito, que é universal, e através de uma vez a gente desempenhar o nosso propósito, que todas nós temos o mesmo propósito, através do anseio do nosso coração de cumprir o propósito, ele nos revela o nosso chamado. Séries, qual é o propósito universal? Qual é o propósito de todas nós? Amadas, o propósito é o mesmo. Eu vou colocar aqui, eu quero ler com vocês. O propósito é o mesmo. Todas nós estamos assentadas. Sabe por que o Senhor, ele nos pede tanto unidade? É porque o propósito nosso é o mesmo. Então, a partir do momento que você acha que se você estiver fazendo uma coisa, o outro irmão pode te impedir de fazer, ou se você faz com o desejo de empurrar o outro irmão, se você faz com o desejo de abater o outro irmão, você não está cumprindo o propósito que é universal. O propósito universal da palavra de Deus está em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes que não erais povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora obrigado, Mai, vocês alcançaram misericórdia. Isso daqui, quando o Senhor trouxe essa revelação ao meu coração alguns anos atrás, que o nosso propósito é universal, meu Deus, como que isso daqui foi algo gracioso na minha vida. Quando você entende que o nosso propósito é universal, você começa a entender sobre unidade. Quando você entende, se Deus me chama para ter o mesmo propósito com a Tânia, com a Gláucia, com a Mai, com todas as pessoas, o que que significa? Significa que eu preciso aprender que eu sou a igreja, que eu sou o corpo de Cristo nessa terra. Mas quando se tem um único propósito, se tem um único cabeça, que é Jesus Cristo. E o livro de Hebreus é um livro que realmente, assim, ele me levanta. O livro de Hebreus, ele fortalece a minha fé de uma maneira sobrenatural. O livro de Hebreus é isso. Então, para quem, apesar da gente não saber quem escreveu Hebreus, ele mostra que Jesus é o que fala lá em João. Hebreus nos ensina que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Hebreus nos ensina que não existe outro caminho para que você possa conhecer a Deus a não ser através de Jesus. Hebreus, ele mostra que Jesus é o que fala aqui nos primeiros capítulos. No capítulo 1, versículo 3, diz assim, que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E ele sustenta todas as coisas ele sustenta pela palavra do seu poder. E depois dele ter feito a purificação pelos nossos pecados, depois dele ter feito aquilo que nos religou com Deus, ele não bastou isso. Não bastou. Te amo, amor.
Não bastou isso. Não bastou isso. Não bastou isso. Além dele ter feito isso, além dele ter feito essa. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele assentou-se à direita de Deus. Ele se assentou à direita de Deus e ele falou assim: Ei, eu não apenas vim e morri por você, mas eu estou assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E eu estou aqui para te falar que todo aquele que se achega a Deus através de mim, eu tenho o poder de salvar. Todos, 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 todos. E um outro detalhe: eu ainda vivo para interceder por vocês. Olha que graça, olha que graça. Sabe, nós precisamos aprender algo. Eu quero te ensinar algo nesta manhã. Gente, semana passada Deus me revelou isso de uma maneira tão linda, tão tremenda. E a gente, muitas vezes, você fala, não, eu creio que a salvação é de graça. Eu creio que a salvação é de graça, sim, eu creio que a salvação é de graça. Mas, na verdade, você ainda não tem essa graça de realmente crer nisso. E você ainda vive tentando fazer obras, sabe? Através das quais, na verdade, você não faz porque Deus te mandou. Você faz achando que aquilo ali vai te melhorar e achando que aquilo ali vai te dar ibope. Ah, queridas, quantas e quantas pessoas que eu vejo fazendo, sabe, fazendo as coisas, ajudando as pessoas, não porque Deus mandou, mas porque elas querem aparecer. Ah, querida, quando você sai desse lugar de entender que Jesus Cristo é suficiente. Sério, mas Ele não me manda fazer nada? Manda, mas não queira fazer o que você quer fazer. É bem diferente você fazer o que você quer fazer do que você fazer o que Deus quer fazer. Séries, então, como que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa, não ajude quem você não vê. Não ajude quem você não conhece. Não ajude. Deixa eu te falar algo. Durante muito tempo da nossa vida, eu e o Marcelo, nós investimos num orfanato na Indonésia. E depois de alguns anos, fazendo isso sem a direção de Deus, achando que a gente era bonzinho, nós descobrimos que o líder daquele orfanato era um pedófilo. Então eu quero te dar um conselho: não ajude quem você não conhece. Sabe por quê? A Bíblia manda nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você precisa aprender a ajudar quem está do teu lado, mulher. Quem está do teu lado. Guarda isso no teu coração. Se você quer ter plenitude de vida, mas guarde algo no teu coração. Não é que você precisa ajudar para ter a salvação, para ter o encontro com Deus. Não. Você tem a oportunidade, a graça de ajudar as pessoas porque Deus te deu. Gente, eu acho tão tremendo quando nós, e o que eu ia contar para vocês é o seguinte, não sei se vocês já pensaram assim, mas assim, seja verdadeira com você mesmo. Eu lembro que quando eu não era cristã, eu tinha, sabe, esse pensamento, e depois de cristã também, eu demorei alguns anos para entender isso. O meu pai, ele sempre jogou muito na cena, ele ia muito em lotérica julgar. E durante muito tempo na minha vida, diante desse quadro de ensino, o que que eu pensava? Eu pensava o seguinte: ah, Deus, se o Senhor fazer meu pai ganhar, ou eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou ajudar Beltrano, eu vou ajudar, sabe? A gente tem essa mania de achar que a gente vai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Aí semana passada a gente tava assim entre amigas e esse negócio, isso aí tava acumulado lá, elas comentando e tal. Aí uma virou e falou assim: nossa, se eu ganhasse, eu ia ajudar muitas pessoas, eu ia ajudar. Eu virei pra ela e falei assim: então você não vai ganhar, com certeza você não vai ganhar, porque não é da vontade de Deus que você simplesmente sai ajudando as pessoas. Aí ela assustou, virou pra mim e falou assim: como assim? Eu falei: muitas vezes, a gente ajuda pessoas sem o direcionamento de Deus. Pessoas que muitas vezes têm problemas financeiros, pessoas que muitas vezes não têm caráter, pessoas que muitas vezes Deus está ali tratando, Deus está tratando, e você vira para Deus e fala assim: nossa, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou ajudar fulano. Ele não vai te dar nunca. Sabe por que muitas vezes tem pessoas que não prosperam? Porque
o coração delas, elas acham que a prosperidade, ela tem barganha. Não, querida, Deus ele vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Não é quando você tiver aquele coração para querer aparecer. Deus vai te prosperar, ele vai te abençoar quando você tiver caráter. Deus vai te abençoar, ele vai quando você tiver intimidade com ele. Caso contrário, tudo aquilo que é próspero na tua mão, sendo guiado por Satanás, vai se tornar em miséria. Então guarda isso no teu coração. O livro de Hebreus, ele nos ensina muito isso. Por quê? Porque Hebreus, o centro de Hebreus é falar assim, ei, gruda em Jesus. Fica com Jesus. Viva através de Jesus. Gente, o livro de Hebreus, eu não estou no capítulo específico, tá? Tô dando uma apanhada ainda. Olha só. Essa carta dos Hebreus, para quem ela foi dirigida? Ela foi dirigida, que a gente sabe, o público-alvo dela era quem? Eram os cristãos judeus. Cristãos judeus que tinham aceitado Jesus Cristo, mas que devido a perseguições estavam o quê? Trocando Jesus por outras coisas. E olha o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa manhã. Talvez seja bem específico para você. Ele me disse assim, filha, jamais leia um livro querendo conhecer o livro. Quando você lê um livro querendo apenas conhecer o livro, querendo ser expert naquele livro, você vai correr o risco daquele livro, da Bíblia, não fazer aquilo que Deus quer fazer através de você. Mas o Espírito Santo disse, todas as vezes que você for para um livro da Bíblia, deixa aquele livro da Bíblia entrar em você. Deixa Hebreus entrar dentro de você. Não se preocupe em aprender. Não se preocupe em saber Hebreus de trás para frente, de frente para trás. Não, queridas, deixa Hebreus entrar dentro de você. Tudo que está aqui nesse livro é luz, e uma luz que dissipa as trevas que existe dentro de nós. Isso é fato. Então não leia um livro da Bíblia porque existe um conhecimento que incha, existe um conhecimento que destrói. Agora o amor edifica, e não tem um amor maior quando você abre o teu coração e deixa Deus, através do manual da vida, entrar dentro de você e julgar a luz naquilo que é trevas, e muitas vezes você não tem coragem de se manifestar, de mudar de posição. E Hebreus, ele é isso. Ele começa, eu falo que ele chegando, né? E por que ele começa dessa maneira, se revelando dessa maneira? Veja bem, os capítulos de 1 a 3 de Hebreus, ele vem falar o quê? Ei, Jesus, ele é bem maior que os anjos. Jesus é bem maior que a lei. Quando você vai ler aqui Hebreus do capítulo 1 ao capítulo 3, você vai entender isso. É o próprio Deus falando o seguinte, eu sou maior que anjos, eu sou maior que a lei. Por quê? Uma das coisas que a gente percebe aqui é que o público-alvo desse livro é um povo que conhecia muito bem a Torá. Muito bem a Torá. Aqui nesse livro a gente vê muito falar sobre a lei, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre a terra prometida, sobre os sacerdotes, sobre sacrifício, sobre aliança. Coisas o que? Importantes lá no Antigo Testamento. Muito importantes. Aí o Senhor vem e fala assim, olha, Jesus, ele está acima disso tudo. Ele está acima dos anjos, ele está acima da lei, ele está acima de Moisés. Ele veio para nos dar um descanso que está bem além da terra prometida. Ele veio para ser um sacerdote como nenhum outro foi. Ele veio para fazer um sacrifício por você e para fazer uma aliança nova com você e eterna. É isso que Hebreus fala. Então, aqui eles tinham muito conhecimento da Torá. Então, por que ele fala aqui nos capítulos 1 a 3, que ele chega e fala, olha, Jesus é superior aos anjos? Quando você vai lá em Deuteronômio 33, você vai ver que quem entregou a lei para Moisés foi os anjos. Os anjos foram os intermediadores que entregaram a lei ali nas mãos de Moisés. Então, primeira coisa, nos capítulos 1 e 2, bem especificamente no 1 e 2, ele vem e fala assim, eu sou maior que os anjos. Eu sou maior que a lei. Eu sou maior que a lei. Logo no 3, ele vem falar sobre o quê? Sobre Moisés. Sobre Moisés, sobre a terra prometida. E ele vem falar, eu sou maior que Moisés. Eu sou maior que Moisés.
Eu tenho um descanso para vocês que é eterno. Agora vocês têm que ter cuidado para que, do mesmo jeito que aquele povo não entrou na terra prometida, vocês também não entrem no meu descanso eterno, que é o quê? Que é o céu. Que é o céu. Quando você vem aqui nos capítulos 5 e 7, ele começa a falar dos sacerdotes. Te amo, Bela. Dos sacerdotes. Ele vem falar, olha, ali tinha muitos sacerdotes e todos os sacerdotes vinham da descendência de quem? De Arão. Mas eu não. Jesus, ele veio de Melquisedeque. Sabe aquele sacerdote lá atrás que ninguém sabe o começo nem o fim dele? Eu vim desse. Eu vim de Melquisedeque porque o meu sacerdócio é eterno. Enquanto os sacerdotes lá tinham que oferecer um sacrifício, ali eu ofereci a mim mesmo. Eu sou o sacerdote eterno. E ele também fala de sacrifícios, no 8 ao 10, ele vem falar de sacrifícios e aliança. O que ele está querendo nos dizer? O sacrifício que eu fiz por vocês ali naquela cruz, representa a verdadeira aliança. Ei, o povo aqui estava sendo perseguido. Hebreus é um livro que mostra que Jesus é superior. Jesus é superior. E ele nos desafia a permanecer fiel, mesmo diante das perseguições. Ah, queridas, eu sei que vontade de sentar nessa mesa com você, de poder escutar você falar assim. A maioria de nós aqui enfrentamos perseguição. Você muitas vezes já passou por uma perseguição de uma igreja, de pessoas que te feriram de uma maneira tão rude. Você está ali com a perseguição de Satanás falando que você não é uma boa mãe. Você talvez enfrenta a perseguição de pessoas que estão do teu lado, mas que estão tentando te matar pelas costas. Talvez você vive num ambiente que eles estão te perseguindo, querendo que você exale uma perfeição que você não tem, e por causa disso eles te excluem. Sem falar na perseguição da incredulidade, que Satanás tem trabalhado para que isso venha de uma maneira tão ávida aqui nos nossos corações. Deixa eu te falar algo. Nós estamos falando aqui de um Deus que é a expressão exata da glória de Deus. Nós estamos falando aqui de um Deus que ele é aquilo. Quem Deus é? Jesus se manifesta. Sabe? Você está me entendendo? Eu quero te levar para a grandeza aqui de quem é Jesus. De quem é Jesus. Eu quero te levar aqui para a grandeza de quem é Jesus. Agora, um livro que é escrito para falar que Jesus é superior, mas escuta isso. Eu quero que você crave isso no teu coração. Veja bem, eu falei para vocês aqui do capítulo 1 e 2, Jesus é superior a quê? Vamos recordar aqui. 1 e 2, Jesus é superior aos anjos e à lei. 3 e 4, Jesus é superior a Moisés, a terra prometida. 5 a 7, Jesus é superior aos sacerdotes. E do 8 ao 10, Jesus é superior aos sacrifícios que eles ofereciam à aliança. Mas veja bem, gente, olha o tanto que isso é sério. Imagina, aqui é um povo perseguido, onde o escritor está falando sobre a excelência de Jesus e não é para eles pararem diante da perseguição. Porém, contudo, todavia, no final de cada parte dessa aqui que eu falei para vocês, tem uma advertência. Tem uma advertência. O livro de Hebreus é um livro cheio de advertências. Para quê? Para você não cair. Para você não afundar diante daquilo que a perseguição está fazendo com você. Eu quero ler uma advertência que está aqui no capítulo 2, que fala assim, no versículo 1. Por esta razão, que razão? Por esta razão que Jesus é tudo na tua vida, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas.
para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, lembra que 1 e 2 é que Jesus é maior que os anjos? Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como? Como escaparemos nós se a gente negligenciar tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha só, olha isso. Depois de cada parte, esses capítulos que eu falei com vocês, tem uma advertência. Tem uma advertência. Os capítulos 3 e 4, qual é a advertência? Deixa eu te falar uma coisa. Deus levantou Moisés para levar um povo para a terra prometida. Mas aquele povo não tomou posse da terra prometida. Eles falharam. Cuidado, porque Jesus, ele veio para te dar uma nova vida. Ele veio com a graça de te fazer nascer de novo. Do mesmo jeito que muitos não entraram na terra prometida, cuidado para você não abandonar aquilo que o Senhor já fez para você e não participar da vida eterna. Eu me apego muito naquela palavra de Lucas 8, quando ele está falando ali da parábola do semeador, e ele começa a falar os tipos de coração, e ele fala que o primeiro tipo de coração é aquele coração que a palavra ela ficou na beirada. E como ela ficou na beirada, significa que a pessoa não deu importância para a palavra. Aí o que ele faz? Ele fala ali em Lucas 8 que Satanás veio, vamos lá? Satanás veio e como a palavra estava num lugar que ela não foi guardada, que ela não foi escondida, Satanás veio e roubou aquela palavra do coração a ponto daquela pessoa continuar pensando que ela é salva, mas ela não é. Lucas 8, versículo 11. Que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do seu coração e que nesse exato momento você possa ter a plena assim, revelação da verdade. Se você é apenas uma religiosa ou se você de fato teve um encontro com Deus. Séries, qual é a diferença? A religião não te transforma. A religião, ela te dá mais poder para olhar para a vida dos outros do que para a tua própria vida. A religião, ela te dá mais força para julgar as pessoas do que se preocupar com você mesmo. Quando você tem intimidade com Deus, você não passa a julgar as pessoas, mas você quer se tornar semelhante a Jesus. E você sabe que tudo aquilo que Ele faz em você não é por merecimento, é por graça. Lucas 8, versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu na beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Às vezes eu fico vendo as pessoas falar assim, discutir, né? Se perde salvação, se não perde. Eu fico morrendo de dó. Primeiro porque a palavra de Deus fala que não é pra gente entrar nesse tipo de discussão. Não é pra você entrar nesse tipo de discussão. Segundo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você de fato, de verdade, acha a salvação, não tem como você perder não, filho. Sabe por quê? Ela é como uma joia. Sabe aquela joia cara? Sabe aquela joia cara que você esconde com todas as suas forças? Agora, muitas pessoas, você fica ali na dúvida, será que perde ou não perde? Que ela tá no mundão. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa nunca achou a salvação, filha. Uma vez que você salva, não tem como. Uma vez que você salva, você precisa viver de glória em glória, crescendo cada vez mais, se tornando a imagem e semelhança de Jesus. Eu não acredito que a salvação alcançou aqueles que se desviam do caminho e que vivem mais para envergonhar o nome de Jesus do que para glorificar o nome deles. Não.
Eu acredito nessa palavra, que Satanás veio, roubou a palavra do coração delas e elas estão pensando que elas são salvas, mas elas estão bem longe disso. Então, advertências. No final de cada parte dessas aqui que eu falei com vocês, temos advertências. No caso aqui dos sacerdotes, que está nos capítulos 5 a 7, qual é a advertência, Séries? Qual é a advertência? A advertência é a seguinte: cuidado, cuidado, para você não rejeitar o único sacerdote que é perfeito, o único sacerdote que não teve nenhum defeito, o sacerdote que não ofereceu algo, não ofereceu nenhum sacrifício de animal, mas um sacerdote que ofereceu a ele mesmo. E uma vez que você não aceita esse sacerdote, que é Jesus, você está rejeitando a sua reconciliação com Deus. Por isso que aqui no capítulo 6, ele vem falar o quê? Os perigos espirituais. Aqui está a advertência desses capítulos. Hebreus 6, versículo 4 fala assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Outra advertência. Eu só tô aqui lendo a palavra, tá, gente? Eu só tô lendo a palavra. Não estou fazendo nada por mim mesma, eu estou lendo a palavra. E aqui também, nos capítulos de 8 a 10, nós temos o quê? Mais uma advertência. No final de cada uma dessas partes aqui, o Senhor, ele vem com uma advertência bem forte. Bem forte. Bem forte. E eu e você, nós precisamos ficar atentas àquilo que a palavra nos ensina. Aqui no capítulo 10, desses últimos versículos do 8 a 10, aqui fala que, veja bem, como eu e você, nós precisamos fazer. No capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectativa horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o meu povo. E no versículo 31 do 10:26 ele diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O evangelho genuíno, ele tem cruz. O evangelho genuíno, ele tem sofrimento. O evangelho genuíno, ele tem uma parte que você só vai conseguir obedecer se você morrer, querida. Se você morrer. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te dar uma advertência nessa manhã. Eu quero te dar uma advertência essa manhã. Mais uma, né? Porque aqui o livro de Hebreus é cheio de advertência, mas eu quero te dar mais uma. Nós precisamos, é necessário você ter referência na sua vida. É muito necessário. Mas assim, é muito necessário mesmo você ter referência na tua vida. Mas cuidado para você não ter levantado na tua vida uma referência que está mais alimentando a tua alma do que o teu espírito.
Cuidado para você não ter levantado uma referência de uma mulher que você não quer intimidade com Deus através dela. Você quer o que ela faz, você quer o que ela tem, você quer a casa que ela mora, você quer a família dela, você quer... Cuidado, cuidado. Tenha como referência sim, mas quando você olhar para uma mulher, cuidado para você não desejar mais do que ela vive, mais do que ela tem, do que aquela sede real de ser parecida com Jesus, de aceitar aquilo que Ele tem para a tua vida. Cuidado com as referências que você segue, porque você vai acabar buscando aquilo que o teu coração almeja, a tua alma almeja. E se você não tiver cuidado com as pessoas que você segue, com as pessoas que você passa a maioria do seu tempo ali correndo atrás delas, e se elas não tiver te levando para um patamar, para um lugar onde você se rende e onde você... O problema não está nessa pessoa, o problema está em você. O problema está em você. Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa, ela está muitas vezes cumprindo o chamado dela. Agora você está tentando fugir do seu. Você está tentando fugir do seu. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus abra seus olhos para que você possa fugir da aparência do mal. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, você precisa estabelecer limites daquilo que muitas vezes Satanás está colocando diante dos seus olhos, que não está te fazendo uma pessoa mais plena em Jesus, mas está te fazendo uma pessoa frustrada, derrotada e tem feito você buscar uma plenitude que não é do Pai para você, mas que é daquilo que a tua alma deseja, daquilo que a tua alma quer para você. Então, cuidado. Muito cuidado com isso. O livro de Hebreus, ele é um livro para pessoas que estavam sendo perseguidas. Mas sabe onde começa a libertação da perseguição? Onde você reconhece aquilo que tem te perseguido e tem te tirado do centro da vontade de Deus. Onde você reconhece que aquilo que tem te perseguido não é ruim, aquilo que tem te perseguido não é errado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me edifica. E se você não fugir da aparência do mal, se você não resistir a Satanás com todas as suas forças, você não vai conseguir. Não vai. E veja bem, aqui, depois dele, o escritor de Hebreus vir falar pra gente que Jesus é superior aos anjos, à lei, a Moisés, que ele tem um lugar para nós incrivelmente melhor do que a terra prometida, que ele está acima de todo sacerdote que já houve, porque ele não vem de Arão, ele vem lá de Melquisedeque. Ele não foi homem que teve que oferecer sacrifícios de animais, não, mas ele se ofereceu a ele mesmo e por causa disso ele fez uma aliança conosco que é eterna. Quando nós entramos aqui no capítulo 11, do capítulo 11 ao capítulo 13, no capítulo 11, ele vem falar para nós o quê? Ei, eu quero te mostrar algo. A natureza, sabe, da vida cristã é quando você entende que é pela fé. Você entende o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, presta atenção. No capítulo 11, ele vem nos ensinar que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Agora, uma das coisas que nós precisamos entender, se você ler o capítulo todo de Hebreus 11, você vai perceber o seguinte: não é uma fé na sua fé. Não é uma fé para alimentar a tua alma, mulher. Não é uma fé que você vai lá, compra uma casa pela fé e não tem dinheiro para pagar. Não é uma fé onde você vai lá, vê uma mulher que está te influenciando, uma mulher de Deus que está te influenciando, que ela está vestida super bem e você quer vestir a mesma roupa dela, você vai lá, compra aquele vestido e você não tem dinheiro para pagar. Você fica endividada.
Não, querida, não é essa fé, não. Eu quero te mostrar um nível da fé que o Senhor quer nos levar. Ela está em Hebreus 11, no versículo 13. Ele nos dá o exemplo. Ele não está falando de fé na nossa fé. Olha só, escuta isso. Escuta esse testemunho que eu vou te contar. Certa vez eu fui ministrar em uma igreja. Muitos anos isso. E ali naquela igreja, o Senhor me disse assim, essas mulheres aqui só oram, elas não têm vida na palavra. Elas estão se tornando mulheres que têm fé na fé delas. Se tiver uma coisa perigosa, são agrupamentos de mulheres que só oram e mulheres que não têm vida na palavra. Mulheres que começam a ter uma fé que não é fé que vem da palavra de Deus, mas é uma fé que vem de uma unidade terrível, que aquilo que elas abrem a boca tem que acontecer. A unidade, ela tanto pode ser para o mal quanto para o bem. Lá na Torre de Babel, Deus teve que descer e destruir a unidade, porque Deus falava que eles não têm noção do que eles poderiam fazer na unidade de ruim. E quando eu estava ali, Deus me disse assim, eu preciso que você fale para elas que elas não têm vida na palavra. Consequentemente, elas só têm fé na fé delas. E eu liberei aquela palavra ali. Eu falei, olha, o nível da fé de vocês não tem agradado ao Senhor. Porque a fé de vocês não está firmada na palavra. A fé de vocês está firmada na unidade de vocês. A fé de vocês está firmada naquilo que vocês querem abastecer uma outra. E essa é uma fé bem longe disso. E passou aproximadamente um ano. Eu fiquei sabendo que uma das pastoras dessa igreja suicidou. Ela tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque quando você tem fé na tua fé, a vida de Deus dentro de você, ela não existe. Ela não existe. A Bíblia fala que o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado à glória que está para vir sobre nós. A Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer por causa que ele sofreu. A fé que vem da palavra de Deus, ela te ensina a sofrer com alegria. Agora, a fé que gera, aquela fé que gera fé na sua fé, ela quer te levar para um nível de glória, ela quer te levar para um nível de que não existe. E uma hora você vai lidar com essa realidade e você vai ser capaz de tirar até a tua própria vida, porque você não foi ensinada nos caminhos certos, mas você andou no caminho que você mesmo traçou. A fé que Jesus veio para nos mostrar, ela está acima, do mesmo jeito que Jesus está acima de anjos, da lei, do mesmo jeito que Jesus é acima de Moisés, do mesmo jeito que Moisés levou aquele povo para a terra prometida, Jesus quer nos levar para um lugar muito melhor. Do mesmo jeito que Jesus é maior e único sacerdote, do mesmo jeito que a aliança que ele tem para nós é eterna, a fé que ele quer gerar em nós é uma fé única. É uma fé única. E é uma fé que ela não vai te dar o que você quer. É uma fé que você precisa caminhar a todo tempo para que ele te torne a imagem e semelhança dele. A fé que Jesus quer te levar a ter não é uma fé que vai te dar tudo. Não é uma fé que você vai ser feliz. Não é uma fé que seu marido vai ser perfeito. Não é uma fé que vai te levar até a família Doriana. Não é. A fé que Jesus quer te levar, eu vou te mostrar a fé que Jesus quer te levar, eu vou para a palavra, para você não falar que a série está falando heresia. Hebreus 11, versículo 13, diz assim, todos estes quem? Ele está falando aqui de Abraão, ele está falando de Abel, ele está falando de Enoque, ele está falando de Noé, ele está falando de muita gente aqui. Aí no versículo 13 do capítulo 11 ele fala assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Uau! Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deixa eu te falar uma coisa, a fé que Deus está te chamando para gerar dentro de você
É uma fé que ainda que você não alcance, Hebreus 11:13, ainda que você não alcance aquilo que a sua alma tanto quer, você permanece firme. Porque você teve a revelação que um dia você foi transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui, nesse mesmo capítulo, ele continua falando da fé. E ele fala assim, no versículo 32. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E hoje, sabe o que a gente está vendo no meio dos cristãos? Cristãos pagando 20 mil reais. Cristão pagando 15 mil reais. Para quê? Para aprender a ser feliz. Para quê? Para aprender a controlar a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para você não pagar aquilo que o diabo quer ativar dentro de você. Para mim, o coach é você estar dando dinheiro para o inferno para ativar aquilo que está de mal dentro de você. Para mim, coach é isso. É você dar dinheiro pro inferno ativar aquilo de mal que tem dentro de você. Sabe por quê? Uma vez que Deus quer te abater, aquela outra pessoa quer te levantar. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado para você não estar dando dinheiro, cavando a sua própria sepultura. Cravando a sua própria sepultura. Querida, evangelho, palavra, evangelho é cruz, evangelho é morte, evangelho é sofrimento. Mas um sofrimento igual esse daqui, ó, que o Espírito Santo consola, que o Espírito Santo levanta, que o Espírito Santo, pelo amor de Deus, gente. Agora é uma palavra que não chega longe. Por que não chega longe? Porque as pessoas, o povo de Deus muitas vezes quer pão e circo. Quer pão e circo. Quer pão e circo, né? Eu quero ser feliz, eu posso ser feliz. Aí eu pego determinadas partes da palavra de Deus. Eu pego determinadas partes da palavra de Deus. Aplico na minha vida. Mas eu não deixo a palavra de Deus entrar na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. O Miguel pregou uma palavra na igreja domingo. Eu tenho plena convicção que se você está sentada nessa mesa, você quer viver a realidade, a verdade do Evangelho. Eu queria te instruir. Eu vou pôr ali nos stories. Ele pregou uma vida sacrificial. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa
Satanás arrancar de você aquilo que vai te destruir. Não deixa. Não deixa Satanás arrancar de você aquilo que vai te destruir. Não deixa. E aqui, quando ele acaba o versículo 11, no versículo 12, ele vem com a última advertência. A última advertência, que eu quero deixar ela para a semana que vem. Eu quero deixar ela para a próxima semana. E eu quero te falar algo. Eu quero te desafiar, pelo poder do nome de Jesus. Chama mais pessoas para se assentar nessa mesa. Eu sei que não é uma mesa de alimento de leite, é uma mesa de alimento sólido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só existe uma coisa que cura. Só existe uma coisa que liberta, que salva. É o poder da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu quero te convidar para a semana que vem, convidar outras mulheres para se assentar nessa mesa. Eu quero te convidar para me ajudar a fazer essa palavra conhecida. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a entender o que é diminuir, para que o Senhor cresça na minha vida cada dia mais. E eu quero te contar um último testemunho. Último testemunho. Semana passada vocês viram que foi o lançamento da conferência, né? Eu quero te dar esse testemunho para você entender que Deus ele não te dá a resposta do jeito que você quer. Mas Ele te dá a resposta que você precisa para permanecer aos pés dEle e ser transformada em imagem e semelhança de Jesus. E eu quero falar para vocês, desde o dia que nós fechamos com aquele hotel do Rio Grande do Sul, eu nunca vi tanta luta na minha casa. Nunca vi tanta luta na minha casa. Vocês não têm noção. Eu doente, Miguel doente, sabe assim, meus netos, sabe aquela confusão? E na semana passada, que foi a semana do lançamento, na terça-feira, meu pai estava internado, sem diagnóstico. Estava prestes a falecer, com uma embolia pulmonar, que veio de uma trombose, sem diagnóstico. E eu não planejei nada para aquela live. Quando foi de manhã, a Maíra e o Igor planejaram a live inteira. Ela virou para mim e falou assim: pastora, eu vou chamar pessoas para fazer a live com você, o que você acha? Eu disse: pode fazer do jeito que você quiser, filha, que eu não tenho condição de nada. Eles fizeram tudo. Você sabe o que é você não fazer nada? Sabe por quê? Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, para de querer fazer a parte do outro. Para. E ali naquela tarde eu falei: Deus, eu nem sei o que vai acontecer essa noite com esse lançamento da conferência. Eu entrei num nível, eu entrei num processo depressivo naquela terça-feira tão grande, que eu cheguei a virar para Deus, eu chorava, gente. Sabe o que é esse chorar? Eu chorava. Antes, durante eu não podia chorar e um dia depois também, tá? E quando foi ali no final da tarde, estava chegando, a hora que eu vi aquele povo, aquela movimentação aqui em casa, Deus virou para mim e falou assim: a única coisa que eu te chamei foi para ficar comigo. A sua parte é ficar na palavra. A sua parte não é controlar o que está acontecendo mulheres, não é o que está acontecendo na igreja. A sua parte é ficar comigo. Entenda isso, que o resto eu faço. A sua parte não é se preocupar se está tudo perfeito, se está tudo dentro do controle, o que vai... Não, a sua parte é ficar comigo e você tem feito ela com excelência. Mulher, para de querer dominar nos lugares que Deus te colocou. Para de querer dar conta de tudo na tua igreja. Para de querer dar conta de tudo na tua casa. Descansa, irmã. A igreja é um corpo. O corpo tem cabeça. Você não é o cabeça do corpo. Faz a tua parte, deixa que o resto ele faz. E ali, quando acabou aquela live, a hora que acabou aquela live, eu fui dormir chorando. E no outro dia eu acordei chorando. E eu virei para Deus e falei assim: o Senhor me jogou num buraco. Falei desse jeito para Deus, porque eu não tava aguentando
sufocando. Gente, imagina um nível de opressão, mas um nível de opressão terrível, terrível. Tudo que eu queria era desistir daquilo ali. Tudo que eu queria era sumir. Sumir. Eu tava muito ruim, sabe? Afundada. Mas tiver uma coisa que eu aprendi, é caminhar sangrando. É caminhar sangrando. E eu falei com Deus, o Senhor me jogou num buraco. O Senhor me jogou num buraco. E sabe o que Deus me disse? Ele não chegou, virou e falou assim, ó, filho, eu vou te tirar do buraco. Não. Ele virou para mim e falou assim, vai ler a palavra de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu joguei ele dentro da fogueira. Eu joguei ele dentro da fogueira. Mas eu entrei dentro da fogueira com eles. E ele me disse, eu te joguei num buraco. Mas eu não vou te tirar do buraco. Eu quero que você veja que eu estou com você no buraco. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus. Você não precisa sair do buraco que você está. Para de gastar forças querendo sair do buraco que você está. Para de gastar forças querendo sair de um lugar onde Deus está do teu lado falando assim para você, ei, fica quieta, eu tô aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está falando com você nessa manhã. Para de se esforçar para sair do lugar que você está, da situação que você está. Para. E olha para mim, eu estou no buraco com você. Eu não vou permitir que você saia desse buraco, porque se você sair desse buraco, você vai perder o lugar que eu tenho para você. É aqui nesse buraco que eu quero te tratar. É aqui nesse buraco que eu quero te usar, porque se for para outro lugar, você vai se perder. Ah, querido, eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você vai ver o Senhor nesse buraco. Que você vai ver o Senhor nessa situação. Que o Senhor vai ver, você vai ver. E olha, e quando se passaram 2 dias ali, fecharam-se as inscrições daquela conferência. 2 dias. E o Senhor virou para mim e falou assim, eu não te pedi para fazer nada. Eu só te pedi para ficar comigo. Se você virar para mim e falar assim, você saiu do buraco? Eu falo assim com você, não, eu tô no buraco. Mas eu já não tô importando mais com a profundidade do buraco, porque eu sei que ele está comigo. Eu sei que vai ter outros momentos que eu vou apavorar e eu vou querer sair desse buraco de novo. Mas o problema não está nele, o problema está nos meus olhos, o problema está na minha fé, entende? O problema nunca está com ele, o problema sou eu. Mas enquanto eu estiver ali rendida, eu vou ser como Estevão. Como? Sendo apedrejado por aquele povo. Sabe o que ele fez? Ele não foi de contra aquele povo, ele morreu, ele olhou para o céu e ele disse assim, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E ele morreu, e quando ele olhou para o céu, sabe o que Estevão viu? Ele não deixou de morrer, mas sabe o que ele viu? O Filho de Deus, no céu, ao lado de Deus, não estava sentado. Ele ficou em pé para recebê-lo. Quando eu não quero sair do buraco, mas eu quero estar com ele, eu vou ser como Paulo, ali em Atos 14. Paulo foi apedrejado a ponto de ter sido achado como morto, que eles tiraram ele de fora ali daquela cidade. Sabe o que aconteceu? Quando eles pensaram que Paulo estava morto, no outro dia ele se levantou, machucado, porque ele tinha sido apedrejado. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi fortalecer a alma dos discípulos. Porque você não fortalece com a sua posição social, você não se fortalece com o seu cabelo, você não se fortalece com nada que você tem. Você só fortalece a outra pessoa com aquilo que Deus tem dentro de você. Isso é evangelho. E pelo poder do nome de Jesus, eu não vou sair dele. Não vou sair dele. Não vou sair dele. Você consegue abrir os teus lábios agora nessa manhã? Você consegue abrir teus lábios agora essa manhã e declarar, eu não vou sair dele. Eu não vou sair dele. Eu não vou sair dele. Ainda que eu me canse, eu não vou sair dele.
Ainda que eu me fira, eu não vou sair dele. Eu não vou sair dele, eu não vou sair dele, eu não vou sair dele. Ah, querida, eu quero orar com vocês. Pai, quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu, Pai. Que mesa, Jesus, que mesa linda, Pai. Que mesa, meu Deus. Senhor, obrigada por nos chamar para se assentar numa mesa tão de verdade, tão real, Pai. Numa mesa tão genuína, Senhor. Tão genuína, Pai. Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa manhã, não que o Senhor mude as nossas circunstâncias, mas que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, Pai. E que o Senhor nos dê uma porção dobrada do Teu Espírito Santo para a gente ver que o Senhor está conosco. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo e eu não temerei mal algum. Mal algum. Senhor, vira a chave, Deus. Vira a chave no nosso coração nessa manhã. Fortalece-nos nessa manhã, Pai. Fortalece-nos nessa manhã, Pai, para que a gente possa ser, Deus, como esses heróis aqui da fé, como esses homens e mulheres gigantes, Pai, que muitos obtiveram a promessa na ressurreição dos mortos, de pessoas que eles amavam e nem viram os mesmos, Senhor. Não, Pai, nós não queremos nos conformar com um evangelho que só nos deixa feliz da terra. Não, Pai. Nós queremos, Deus, buscar um evangelho que vai dar no nosso coração, Pai, a convicção, Deus, de que nós temos uma vida eterna. De que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem chamado, sabe, tem feito na vida daqueles que o amam, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nessa manhã novamente abraçar o Teu chamado, que toda perseguição caia por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Que tudo aquilo, Deus, que tem se levantado, Deus, para tirar a gente do lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a ter domínio próprio, para não seguir mulheres, ó Deus, que não levam, que não nos edificam, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Transforma, Senhor, a nossa mente, Pai. Alinha, Senhor, nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, Pai, a nossa mente com a mente do Senhor. E alinha, Senhor, nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, Pai, o nosso coração com o coração do Senhor, Pai. E que a Tua graça, Senhor, a Tua graça, Pai, que ela é recalcada, que ela é sacudida, que ela é transbordante, que ela venha sobre a nossa vida. E nós queremos, Pai, fazer como Paulo disse para Timóteo, Pai. Timóteo, fortaleça-se, Timóteo. Fortaleça-se, Timóteo, na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Levanta agora, Pai, mulheres que não estão se fortalecendo porque uma circunstância está mudando. Levanta agora, Pai, mulheres que estão se fortalecendo não porque alguém veio e pediu perdão. Não, Pai, levanta agora mulheres que estão se levantando, se fortalecendo, porque o Senhor vive, o Senhor reina e o Senhor voltará. E o Senhor está acima de tudo, acima de anjos, acima de principados, acima de potestades, acima de toda e qualquer circunstância ou situação. O Senhor está acima de tudo. E aquele que está acima de tudo é aquele que habita dentro de nós. Por isso, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero te fazer um último convite. Neste final de semana, eu vou estar ali com a Lu Alone e com outras homens e mulheres de Deus na conferência Posicionadas. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição, estar lá, entregar a sua cesta, entregar o seu sábado ao Senhor. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de uma igreja específica, mas eu estou falando aqui de uma menina, que eu acompanho ela há mais de 7 anos. E de uma menina que é pura, que tem um coração puro, que ainda está ali se mantendo para fazer a vontade de Deus. E que eu tenho plena convicção que através da vida dela, você será fortalecida em nome de Jesus. Então, se você é aqui de Belo Horizonte, da região, bora tá lá com a gente. Glória a Deus, porque eu vim para cá hoje, porque eu confesso para vocês que eu pensei várias vezes em não estar aqui. Estamos aqui na expectativa da alta do papai, mas Deus é bom. E eu recebi muito nessa manhã. Tô saindo daqui cheia, cheia. Obrigada a cada uma de vocês. Em Belo Horizonte, meninas. Beijo. Fica com Deus.
Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Mais tarde eu mando essa palavra lá nas nossas comunidades com o link e também um resumo da mesma que a nossa Miriam linda faz. E eu quero te pedir algo. Compartilhe essa palavra, printa, marca uma pessoa, mas não saia daqui sem levar essa palavra, pelo menos para 2 pessoas. Quando eu mandar, manda essa palavra. Seja ousada, deixe Deus falar através de você. Deus te abençoe.